Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 3 de outubro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Essa semana começa positiva na maior parte do mundo, né? Nós temos aí a Ásia já fechada, aliás, parte da Ásia não trabalhou, o Japão teve fechado, a China também, feriado nesses dois países. Nós temos a Europa praticamente toda em alta, com exceção da Alemanha, que também é feriado, também não funciona, e justamente no momento em que os olhos do mundo estão voltados para lá, mais especificamente para o Deutsche Bank, que vive uma crise nas últimas semanas, né, e que trouxe bastante volatilidade para o mercado, lá também fechado, o resto da Europa toda no positivo. Os índices futuros americanos estavam no positivo durante toda a madrugada e agora há pouco teve uma virada, né? Estavam trabalhando 0,15, 0,20 positivo, nesse momento está 0,16 negativo. O petróleo também trabalhando no positivo, principais mineradoras do mundo afora também trabalhando no positivo. E o nosso mercado também abriu aqui positivo. O índice futuro brasileiro sobe cerca de 0,36% em relação ao preço do ajuste, né? Cotada a 58.780, enquanto o dólar cai 0,58%, ou seja, uma abertura perto da estabilidade no índice, uma queda acentuada no dólar. Na sexta-feira, as ações do Deutsche Bank, que vinham em queda livre nos 2 dias anteriores, tiveram refresco, subiram bastante, devolveram parte da queda que tiveram nos dias anteriores, chegou a subir 13%, né? O banco está mais perto de fechar um acordo com os Estados Unidos em relação à multa de 14 bilhões, ainda referente a transações com hipotecas ligadas a hipotecas americanas em 2008. Isso depois foi desmentido, parece que não está tão perto do acordo, mas o mercado pelo menos se acalmou, né? E essa semana eu acho que teremos aí o desenrolar dessa problemática toda com o Deutsche Bank, com o mercado, portanto, alemão e também o mercado no resto do mundo. Não é uma semana para acontecer muita coisa. Eu acho que hoje ainda temos o reflexo aqui no Brasil das eleições, que mostrou meio que o que todo mundo já esperava, né? Uma perda de força do PT, um ganho de força principalmente do PSDB e do PMDB. Muita coisa para acontecer em relação à PEC, que limita os gastos e que principalmente isso, né, vai dar, acredito eu, maior credibilidade se for passado, se essa matéria passar lá no Congresso, a equipe econômica, para que comecem a fazer, para que comece a dar uma cara nova, né, à economia brasileira a partir de agora. Então, terça-feira tem votação na comissão. Provavelmente, aliás, terça-feira tem leitura da PEC na comissão, na quinta-feira é muito provável que já tenha a votação na comissão, e isso andando, eu acredito ser extremamente favorável para a economia brasileira. Bom, então uma semana que ainda vai ter o desenrolar um pouco das ações do Deutsche Bank, eu acho que os olhos vão ficar todos voltados para isso, e a gente tem que vir para o gráfico para entender exatamente no gráfico quais são as possibilidades, principalmente aqui no Ibovespa, né? Então nós falamos para vocês aí nos últimos meses, né, de uma tendência de alta forte no Ibovespa. Ele veio de uma queda muito forte em janeiro, se recuperou a partir de fevereiro, quando veio o tal do rally do impeachment, né? Passou por uma grande correção, veio numa região de médias móveis, lançou outra onda para cima e já está aí, pelo menos aí há um mês e meio, 34 pregões, portanto mais de um mês e meio, trabalhando de lado, lateral, perfeito? Quando isso acontece, né, começa a pôr em xeque aí realmente a força da tendência, né? Nós somos apaixonados por tendência, né? A gente sempre prefere apostar na continuidade dela e não na reversão, né? Só que os sinais de reversão de tendência começam a ficar um pouco mais fortes, e aí a gente precisa, claro, não podemos dormir no ponto, né? Nós gostamos da tendência, mas não ficamos apaixonados pelo movimento. Se o movimento dá sinais de mudança, significa que uma outra tendência pode nascer. E se uma outra tendência pode nascer, nós precisamos mudar o mindset, que é um mindset de compra, para um mindset de venda, caso esses sinais se tornem realidade, perfeito? Então, já existe no Ibovespa, né, um sinal mais claro de uma possibilidade, ou um sinal claro, né, de reversão de tendência, e para isso a gente trabalha traçando essas linhas no gráfico, que nesse caso aqui a gente vai chamar de linha de tendência de alta,
e a gente começa a ficar atento para o rompimento dessa linha. Se acontecer o rompimento dessa linha, uma nova tendência está nascendo e, portanto, as oportunidades que até então eram oportunidades de compra começam a serem transformadas em oportunidades de venda, tá? Então a gente precisa ficar atento com essa região, né? A confirmação da mudança do movimento vai vir aqui se o Ibovespa romper 56.340. Já cabem apostas na venda, até no Ibovespa, ele perdendo aqui os 57.385. Se a gente se esquecesse dessa linha de tendência e pensar só no movimento, este fundo aqui já é o fundo, né? Eu vou até colocar no gráfico de 60 minutos para ficar mais fácil de mostrar isso aqui para vocês, né? Esse fundo aqui já é o fundo do gráfico de 60 minutos, né? Então, se esse fundo aqui for rompido, né, de 57.400, nós já teríamos aí uma possibilidade, aliás, uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, que por enquanto esse gráfico tem tendência de alta, né? Se isso mudar, teríamos tendência de alta no gráfico, baixa nos 60 minutos, e a partir daí já valeria a pena até pensar em venda, tá? Outra coisa que chama a atenção é esse indicador aqui, né, que durante a consolidação, ele aqui embaixo, né, enquanto ainda estávamos aqui entre 45 e 50 mil pontos, ele cruzou para baixo rapidamente, depois cruzou para cima. Outra vez durante a consolidação ele está cruzando para baixo, mais um sinal de que existe a possibilidade de uma reversão de tendência. Então, desde semana passada a gente já vinha falando sobre isso, mas nós tínhamos poucos candles para interpretarmos que uma reversão de tendência era o mais provável ou era provável de acontecer. Essa semana nós temos aí um conjunto maior, um movimento mais completo. Se vier uma queda a partir desse ponto, já tem como a gente ficar imaginando uma reversão e, portanto, tentar se aproveitar dessa reversão, tanto operando contratos futuros, o BOVA11 na venda, quanto operando ações, tá? Já tem algumas ações que têm exatamente um comportamento parecido com esse, né? Agora, é engraçado, né? Porque quando a gente tem esse tipo de situação, eu costumo falar que para cada compra alguém vai enxergar uma venda e para cada venda alguém vai enxergar uma compra, né? É natural que aconteça isso e eu vou dar um exemplo para que vocês entendam exatamente essa possibilidade, né? Então, a gente, digamos que, olha só, vamos traçar aqui uma linha vindo aqui de baixo, tá certo? Então, isso significa que a gente tem uma tendência de alta muito clara, né? E de repente o mercado corrige e volta a subir. Só que essa subida acontece com bastante volatilidade, o negócio parece que não vai para lugar nenhum, nunca e tal, e você tem uma indefinição. Ou seja, a partir daqui, né, é possível tanto uma reversão de tendência em onda 3, para que a gente corrija um pouco mais essa subida toda aqui, até mesmo no gráfico semanal, quanto isso aqui, depois de uma enrolação muito grande, continuar a tendência em andamento, romper topo e ir embora, tá certo? Para nós não cabe tentar prever o futuro, né? Para nós não cabe falar, olha, vai acontecer um rompimento de topo e o que vai ter essa linha azul porque eu li na minha bola de cristal e enxerguei isso, né? E nem também não cabe a gente falar, não, vai ser um ombro, cabeça, ombro invertido, um ombro, cabeça, ombro, perdoe, e vai cair a partir desse ponto e acabou, não tem mais alta, né? Para a gente vale, primeiro, né, entender qual que é a maior probabilidade e a partir do momento que você entende a maior probabilidade, ou seja, quando começar a subir aqui ou quando começar a cair aqui, você arma a sua operação, tá certo? Apostando na maior probabilidade, com sinais da análise técnica que você desenha e tem na sua estratégia para tentar fazer a operação. O problema é que nesse momento nós não estamos nem aqui, nem aqui. Na minha opinião, nós estamos aqui, num lugar onde existe 50% de chance de termos essa linha azul e 50% de chance de termos essa linha vermelha. Então tudo fica mais confuso, nós temos que ter nessa situação muito mais paciência, muito mais calma, tranquilidade, entender que às vezes nós vamos nos posicionar na compra, às vezes é melhor nos posicionarmos na venda e muitas vezes é melhor ficar de fora. Não operar é uma alternativa muitas vezes mais interessante do que se posicionar tanto faz na compra ou na venda, perfeito? Então, para a maioria dos ativos, né, a gente está neste ponto, tá certo? Onde não operar faz mais sentido do que se posicionar na compra ou se posicionar na venda, perfeito?
É claro que no mercado, onde nós temos aí 150 ações eleitas através da liquidez, uma boa liquidez para operações, nós temos exceções. Nós temos ações que estão neste momento aqui, tá certo? No rompimento desse topo, ou até mesmo já dando sinais de que podem fazer isso aqui. E eu separei essas ações para mostrar para vocês aqui. Geralmente faço isso no estudo de domingo, ontem não pude fazê-lo, então faço aqui na segunda-feira para vocês, perfeito? Vamos conversar com uma que eu já estou falando dela há 6 semanas, aliás, alvo de muitos comentários, né? Porque o André fala de Ambev, ela não vai para lugar nenhum. Mas um dia ela vai, né? A gente tem que estar preparado exatamente para quando isso acontecer. Se não for, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum em perder 1 minuto da minha vida por semana para falar dela aqui para vocês, né? Mas se for, eu quero operá-la ou eu quero indicá-la para que vocês operem, né? Então, mais uma vez, Ambev no rompimento de R$20, para mim aí tem uma belíssima possibilidade de compra. O stop fica abaixo de R$19,20 e o alvo ficará aqui em R$22,40. Perceba que para essa semana a gente modificou o ponto de stop, né? Já tem um stop mais barato aqui neste fundo em que ela deixou. Depois nós temos BBAS, é um ativo que tentou subir semana atrasada, corrigiu um pouco essa semana, voltando a subir novamente fica interessante. O ponto que a linha azul é mais provável é exatamente o rompimento de 23,73, com stop abaixo de 22,24 e um alvo em 28,23. Depois nós temos Brasfoods, né? Que tem aí no rompimento de 56,02, para mim uma boa oportunidade. O stop abaixo de 53,76 e um alvo em 62,80. Depois nós temos Cosan, que também inicia aquela linha azul que traçamos no rompimento do topo de 60 minutos, que está aí em 38,05, um stop abaixo de 36,17 e um alvo em 43,70. Depois nós temos CSMG3, também inicia a linha azul caso consiga romper essa consolidação, ou seja, acima de 31,76, acima de R$34, com stop abaixo de 31,76 e um alvo em R$40,72, perfeito? Depois nós temos PSSA3, também inicia lá a linha azul, caso consiga romper essa região de 30,54, o stop abaixo de 29,21, com alvo em 34,51. Depois nós temos Rumo 3, que quase deu compra essa semana, né? E depois eu explico até por que não deu. Ela passou do ponto, mas antes das 11, né? Que é a única regra. Daqui a pouco até falo sobre isso. Então aguenta aí, já falo. Rompimento de 6,44, stop abaixo de 6, o alvo lá em 7,77. E para finalizar as linhas azuis, né? Eco Rodovias acima de 9,03, com stop abaixo de 8,57, um alvo em 10,43. Também inicia a linha azul, também dá para a gente uma boa possibilidade de compra, tá ok? Em relação às linhas vermelhas, né, o que pode iniciar a tendência de baixa, Detex é uma, a gente já falou sobre ela semana passada, assim como falamos de Ambev, assim como falamos de Rumo 3, PSSA3, não deu operação, porém essa semana abaixo de 8,56, acredito numa boa venda com stop acima de 9,07 e um alvo em 7,02. Semana passada a gente viu venda em EZTC, ela voltou caprichosamente, pegou o stop e voltou a cair novamente, portanto vou refazer a operação, a indicação, no rompimento de 15,13, percebo uma boa possibilidade de venda com stop acima dos 16 e um alvo em 12,51. Depois nós temos lojas Renner, né, que já tem uma condição de reversão de tendência, né, o difusor já está cruzado para baixo, já tem aqui um conjunto de candles grandes aí, de pelo menos 13 desde que fez um novo fundo, ou seja, podemos ter nela uma reversão de tendência. Se vocês perceberem, a linha de tendência dela passa bem perto desse ponto, já foi rompida. Então, abaixo aí de 23,97, eu acho que tem uma belíssima possibilidade de venda, com stop acima de 25,59 e um alvo em 19,11. E para finalizar as linhas vermelhas, nós temos aí BVMF. Essa já tem tendência de baixa, já fez onda 3 para baixo. Nós faríamos o que a gente chama de operação de correção nas médias, caso ela caísse abaixo de 16,33, com stop acima de 17,25 e um alvo em
R$13,55, perfeito? Bom, essas são as minhas indicações para a semana. E quando eu falo rompimento, né? Rompimento é uma coisa que é muito diferente dependendo do analista que está falando aqui. Por exemplo, muitos só falam que determinado ponto foi rompido no fechamento do candle. Muitos só falam que a operação é viável no fechamento do candle, dependendo do volume que foi operado no dia, tá? O meu rompimento é diferente. O meu rompimento é rompeu, compra. A única regra é, eu acredito que swing trade só se inicia depois das 11 da manhã. Então, qualquer rompimento para mim, ou qualquer operação de swing trade, ela só é válida a partir das 11 da manhã. Então, se aquele ponto que a gente marcou e falou para vocês é rompido às 10, 10h30, 10h15, 10h40, 10 para as 11, eu espero 11 horas da manhã para fazer a minha indicação e, portanto, quem está tradando e seguindo as minhas indicações precisa esperar esse horário para poder fazer a sua compra ou a sua venda também, tá? Por isso que Rumo 3 essa semana passou do ponto que a gente tinha startado, mas mesmo assim a gente não fez a indicação porque esse passou do ponto bem antes do nosso horário aí indicado para fazer a operação, perfeito? Bom, vamos lá, deixa eu começar a atender os pedidos de vocês, começando aqui com André comenta MPLU 3 para compra, vamos lá. Então, ó, MPLU 3 para compra está em tendência de alta, né, corrigindo um pouco. Tem que esperar agora, ela, depois dessa correção, que tem uma semana que ela está corrigida, ela romper esse topo dos 60 minutos, por enquanto estaria aqui acima de 46,35. Havendo esse rompimento, não vejo problema em pensar em entrar na operação, tá? JSC comprado em USIN 5. Perfeito, olha, stop aqui abaixo de 3,39, só abaixo desse ponto que fica ruim operar com ela. Tá tudo certo aí com o ativo, tá? Vamos ver se ele ganha força a partir de hoje e volta a subir, tá? Vendido em PECAR 4. Putz, isso aqui tá até difícil de falar do stop, porque o stop tá longe pra caramba, né? Abaixo, acima de 56, 59. Então, talvez até usar um stop de gerenciamento de risco. Ela chegou em bom ponto de suporte aqui, que é exatamente essas médias. De repente, valeria até a pena sair de parte da operação nesse ponto, tá? Vamos lá. Os pontos, pessoal, para quem ficou faltando pegar algum ponto, tá? Eu saio daqui e vou lá para a sala da Clear, né? Então, para você entrar também lá e, além disso, ter a possibilidade de ficar comigo lá durante todo o pregão, né, acompanhando o mercado, é só vir aqui na sala de analistas, tá certo? Ó, analistas, clicou aqui, você vai descer e vir aqui, ó, visite a sala de análise. Quando você clica aqui em entrar, vai abrir essa página. Você vai colocar seu nome, clicar em login, vai abrir uma plataforma exatamente igual a essa, tá ok? Você pode vir aqui na sala principal, aqui é onde eu fico durante todo o pregão, aqui está avisando, ó, essa sala entrará no ar às 10 da manhã, justamente que eu dá o tempo de eu sair daqui para lá, e aí tem uma sala de controle de operações, é a sala 2, tá? Agora está fora do ar, mas a partir do momento que eu voltar para lá, eu vou colocar a sala no ar, e a gente fica lá durante todo o pregão, né, os ativos que eu escolhi para swing trade, tá? Eles ficam visíveis, todos os pontos de entrada, ponto de saída, ponto de se tal operação está iniciada, vai estar tudo aqui, ou seja, você tem lá todas as informações dessas operações. Então fica até um convite, né? Para quem desejar rever os pontos ou para quem quiser companhia durante o pregão, eu vou estar lá a partir das 10 da manhã lá para atender vocês, perfeito? Bom, vamos lá. André, tá na hora de comprar Embraer? Vamos lá pensar em Embraer, né? Bom, Embraer em tendência de alta no gráfico, tendência de baixa no gráfico diário, né? Eu acho que a gente já falou para vocês aqui sobre isso. Eu não vi ainda ponto de compra em Embraer, né? O que a Embraer fez foi, na verdade, uma correção da tendência em andamento e está vindo aqui para testar esse fundo aqui por volta aí de 13,70, perfeito? Bom, se ela não furar esse fundo e romper um pivô do gráfico de 60 minutos, ela pode também passar por uma reversão de tendência. Se ela furar esse fundo, começa toda a contagem de reversão novamente, ou seja, vai precisar esperar mais 17 candles para que faça uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 para cima, tá? Então, por enquanto, nem tem como
pensar em compra ainda em Embraer, tá? Por enquanto o que ela tem é tendência de baixa e vindo muito próximo, inclusive, de furar o fundo, tá ok? Vamos lá. André, estou comprado em CESP6. CESP6 na última semana passando por uma correção. Olha só como é interessante essas linhas de tendência, né? Ela conseguiu romper essa linha e bateu aqui nessa outra, né? Se a gente colocar no gráfico semanal, a gente percebe que isso aqui é o topo de 2014, depois aqui o topo de 2015 e agora batendo aqui no topo de 2016, né? Ou na linha de tendência chegando aqui em 2016, né? Voltou e encontrou suporte nessa região. Para mim, esse precisa ser o seu ponto de suporte. Perdeu isso aqui, talvez abaixo de 14,30, já vale a pena estopar a operação, tá? O Daniel está comprado em Gafisa. Vamos lá, Daniel. Gafisa está parada, né? A gente tinha falado de compra no rompimento de 2,40 e eu até acho que o stop para quem comprou nessa região já tem que ser 2,39, tá? Stop no 0 a 0. Então, eu colocaria já o stop abaixo de 2,39 aí em Gafisa, tá certo? Magazine Luiza para compra, essa a gente falou de compra há algumas semanas, ela já foi, né? Tá longe das médias, não dá para pensar em compra nesse momento mais, tá? Semig 4, vamos esperar chegar na média novamente para a gente pensar numa compra, tá? Por enquanto tá feia. Semig 4 é uma das que a gente poderia falar que tem indicações de que pode iniciar aquela linha vermelha, porque falhou nessa subida, tá com dificuldade. Precisa ter um stop aí abaixo de 8,27, né? Abaixo desse ponto não vale mais a pena ficar na operação. Vale a pena até cair fora, tá? Vamos lá. Comprado em Vale 5, onde estão as resistências. Tá fácil de ver, né? Tá vendo aqui, ó, onde ela bateu quinta-feira? É exatamente uma linha de tendência muito forte, por sinal. É uma linha de tendência antiga, né? Se eu não me engano, ela é de 2012. É de 2013. Outubro de 2013, ou seja, é uma linha de tendência que vem sendo respeitada há 2 anos, né? Então essa é a resistência, tá? Se você não saiu aqui por algum motivo, peça no seu stop abaixo desse fundo. Abaixo desse fundo a coisa se complica e não dá mais para ficar na operação, tá? André, comprado em Gol 4, vamos lá. Tá. Gol 4, stop gráfico aqui abaixo de 5,80, que é esse fundo, se romper esse fundo aqui ficou feio, muito feio, não dá para pensar em ficar na operação. E vamos ver se ela se recupera a partir desse ponto, né? Até imagino que acima de 6,60 fica muito bonita de novo, dá para pensar numa entrada novamente a partir desse ponto, tá? GGBR4 comprado ou para compra, vamos lá, acima de 9,10, isso aqui é muito, muito bonito. Tá? Ela teve durante sexta-feira inteira nesses valores, perdeu força no final, assim como todo o mercado, né? Mas voltando a ficar acima de 9,10 é muito bonito. Se já está comprado, stop abaixo de 8,44, tá ok? Vamos lá. Comprado em KLBN11. KLBN11. Eu acho que é o KLBN11 que está com uma dificuldade enorme aí de romper esse topo anterior aqui perto de 17,80, né? Mas enfim, está ainda acima da linha de tendência, o stop abaixo de 16,47. Vamos ver se ela ganha força para perder isso, tá ok? Comprado em Eco Rodovias, aliás, comprado em BBTG 11. Deixa eu falar aqui que tá a pergunta antes aqui, pulei. Tá, é um gráfico bem difícil aí de estar comprado, né? Mas tá indo, né? Tem bastante resistência nesse ponto. Fica atento na região de 14,40, tá? E o stop abaixo de 13,20, tá? Abaixo de 13,20 não vale mais a pena ficar, tá? Bom, Eco Rodovias, a gente até falou novamente de compra essa semana. Tá numa consolidação, fica muito bonito acima dos 9, o stop pode ser abaixo de 8,50, né? Já é um ponto que de compra aí de 2 meses atrás, aí, quando a gente começou a falar desse ativo, né? Ele infelizmente ainda não foi, mas pelo menos não corrigiu como alguns outros, tá? Rapt 4 para compra. Vixe, esse aqui tá complicado, eu não vejo ponto de compra em Rapt 4 ainda não, tá? Ainda é melhor esperar um pivô do gráfico de 60, enfim, tá num ponto complicado, tá? André, posso ser cliente sem ter de fazer um depósito? Tiago, olha só, olha como é interessante isso, né? Você não paga nada para ser cliente da Clear, para participar das salas, mesmo se você quiser
Quem abre a conta, né, tem acesso à conta demo, tem acesso a... Você consegue fazer operações em formato demonstração antes de fazer o primeiro depósito, antes de começar a operar, tá? E a abertura de conta na Clear é um negócio bem simples. Você vem aqui, ó, e clica aqui em Abra Sua Conta, tá certo? Nós temos cadastro digital, então muitas vezes você nem precisa passar seus documentos, isso acontece de forma natural. A única coisa que a gente pede é, num dos passos que tem aqui como conheceu a Clear, né? Tem lá meu nome, o nome do Rafael Figueiredo, que está aqui sempre, nome da Infomoney, nome internet, enfim, o nome dos analistas da Clear. É importante que você especifique aonde você conheceu a Clear para a gente saber de onde está vindo o nosso cliente, tá? Então você consegue em 10 minutos preencher isso e provavelmente, se tudo der certo, né, se for uma abertura de conta em formato digital, ainda hoje você recebe e-mail e tem acesso à sala com todos os analistas e também um gráfico em tempo real, onde você consegue simular as operações e começar a entender o funcionamento do mercado, que é principal, perfeito? Bom, pessoal, 9h40, reforço o convite, daqui a alguns minutos estarei lá online nas salas da Clear, falando de day trade, também de swing trade. Agradeço aí muito a presença de vocês aqui hoje, um público muito bom, né, para uma segunda-feira chuvosa aí e feia de manhã, quase 1000 pessoas assistindo online, tanto no YouTube quanto na Infomoney. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta a partir das 9h. Desejo bons trades a todos. Tchau, até mais.